Chegando para nossa live, dia mais quietinho, hoje cuidando das demandas no off, que são várias demandas no bastidor, e o tempo agora é para a nossa live com qualidade, né? A live hoje é a live sobre Jó 9. Quando Deus parece distante, mas continua soberano. Jó responde às palavras de Bildade, que é o amigo dele que vem falando lá, e ele reconhece que Deus é justo, ele tem poder e é soberano sobre toda a criação. Deus controla a natureza, move as montanhas e ele tem a sensação de Deus distante, mas reconhece que Deus pode ajudá-lo. Ele está numa sensação de né, Jó ali, então ele acha que Deus não está ouvindo, está distante ali dele. E quantas vezes a gente fica assim, né? Às vezes eu fico assim, achando que Deus está distante, que está tudo, mas o que essa palavra quer dizer? Que Deus continua sendo soberano. E olha só o que Jó fala, né? Bildade justifica a Deus e Jó confessa a justiça de Deus. E Jó diz assim: Espírito Santo fala conosco, coloca verdadeiramente essa palavra no nosso coração para que haja entendimento, Senhor. Então Jó respondeu dizendo: na verdade, sei que é assim. Porque como justificaria um homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nenhuma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, é forte em poder, mas quem se endureceu contra ele e teve paz? Ele é o que remove os montes sem que o saibam, e o que transtorna ao seu furor. É o que sacode a terra do seu lugar e as colunas estremece. O que fala ao sol e ele não nasce. O que sela as estrelas. O que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. O que fez a Ursa, o Órion, 7 estrelo, a recâmaras do sul. O que faz coisas grandes, inescrutáveis e maravilhas sem número. Eis que ele passa por diante de mim e não vejo, e torna a passar perante mim e não sinto. Eis que se arrebata a presa, quem lhe fará restituir? Quem lhe dirá: que é que fazes? Deus não revogará sua ira debaixo dele, se encurva os auxiliadores soberbos. Quando menos lhe responderia eu, ou escolheria diante dele as minhas palavras? Porque ainda que eu fosse justo, não lhe responderia antes do meu juiz, pediria misericórdia. Ainda que chamasse, ele não me respondesse, nem por isso queria desses ouvidos minha voz. Porque me quebranta com sua tempestade e me multiplica a chaga sem causa. Não me permite respirar, antes me farta das amarguras. Quando as forças veem que ele é forte, e quando o juízo, quem me citará como ele? Se eu me justificar, a minha boca me condenará, porque se for perfeito, então ela me declarará perverso. Se for perfeito, não estimo a minha alma, desprezo com a minha vida. A coisa é essa. Por isso eu digo que ele consome o perfeito e ao ímpio. Quando o açoite mata de repente, então zomba as provas do inocente. A terra é entregue nas mãos do ímpio, ele cobre o rosto dos juízes. Se não é ele, quem logo? E os meus dias são mais velozes do que o correio, fugirão e não viram bem. Passaram nos navios veleiros como água que se lança a comida. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa e mudarei os aspectos e tomarei alento. Receio que as minhas dores, porque bem sei que não terás por inocente. E sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Ainda que me lave com água de neve, purifique as minhas mãos com sabão, ainda que subir de gelado fosso, as minhas próprias vestes me abandonarão. Quem é ele? Não é o homem como eu, a quem responda vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror. Então falarei e não temerei, porque não sou assim em mim mesmo. Então assim, Jó, ele fala, Deus é soberano sobre todas as coisas, né? E o que ele diz aqui? Deus é infinitamente maior do que nós mesmos. Ele diz, o que adianta eu ficar aqui, falar contra Deus, ser contra Deus, se ele é maior do que tudo isso? Nem sempre entendemos os planos de Deus, mas a sabedoria é superior.
Segundo, a fé não elimina todas as perguntas. Ter fé é permanecer confiando, mesmo sem ter as respostas. E quantas vezes nós ficamos sem respostas? Quantas vezes nós ficamos sem respostas? Eu fico várias vezes. Mas a nossa fé é a certeza que Deus é bom, a certeza que Deus vai fazer. Terceiro, podemos ser honestos diante de Deus. Deus valoriza a sinceridade do nosso coração. Nossa perspectiva é limitada. Tem situações que devemos confiar mesmo sem entender. E precisamos do mediador. Jesus é o mediador entre Deus e nós. Depois dessa parte, e depois quando nós conhecemos Jesus, nós sabemos que Ele media diante do Pai sobre nós. Então você vai declarar hoje comigo com fé: eu confio na soberania de Deus, eu confio na soberania de Deus, eu confio na soberania de Deus. E eu falo isso com experiência, gente, de silêncio de Deus, de falta de resposta, de não são apenas dias de clamor, são meses de clamor. E o Senhor ainda em silêncio. Mas a nossa fé, ela fica acima de tudo isso, porque nós sabemos que é Deus. Nós temos temor, nós temos zelos, nós temos amor por Deus, porque sabemos que Ele é soberano sobre todas as coisas. E o que eu peço hoje para Deus é visão, entendimento e discernimento, para que nós possamos andar retos nesse mundo tão distorcido, tão cheio de mazelas. Que a gente não precise contaminar a nossa alma com as mazelas desse mundo, mas que nós possamos viver de forma abundante. Amém? E que Deus abençoe, que hoje seja um dia maravilhoso, uma noite incrível da presença do Senhor, que o perfume suave do Espírito Santo invada a sua casa, invada a sua vida, que seja um habitat do Espírito Santo na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Fica com Deus, Ellen. Deus abençoe sua vida, abençoe sua vida. Quem escutar essa live, receba o amor do Senhor. E lembra, Deus continua soberano. Aleluia. Glória a Deus. Fica com Jesus.